Irmãos, que privilégio o Senhor nos dá de podermos nos reunir livremente e podermos cultuar a Ele, podermos adorar a Ele, toda alegria por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pare por alguns segundos, fica aqui comigo, pense no que Deus tem feito na sua vida, até agora. Pense um pouquinho naquilo que Deus tem feito na sua vida. Pense um pouquinho no amor de Deus por você. Pense na cruz. Pense no amor de Deus por você. O que Ele fez através do seu Filho, por mim, por você, por toda a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Você tem pensado sobre isso? Talvez você já tenha pensado, né? De repente você parou de pensar, ou de repente você não tem no seu dia a dia se lembrado daquilo que Cristo fez por você, o amor dele por você, ao ponto de entregar o Filho dele por você, amor sacrificial. Efésios 2,5, estando nós mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele nos amou, e Ele escolheu nos amar, e Ele se entregou por cada um de nós, estando nós mortos em nossos delitos, perdoados na cruz por Jesus Cristo. Irmãos, é preciso que todos os dias da nossa vida, no mundo que nós estamos vivendo, em momento algum da nossa vida, nos esqueçamos daquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz, para nos trazer vida e vida em abundância. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados a uma eternidade sem Deus. Já parou para pensar nisso? Você tem pensado sobre isso? Estávamos condenados a uma vida, a uma morte eterna, sem esperança, sem salvação. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 3, que Deus olha para a humanidade e Ele não vê um justo sequer. Todos pecaram, todos se desviaram, todos contaminados pelo pecado. E aí nós precisamos nos voltar um pouco lá para o Éden, para entender melhor, ou para nos lembrar naquilo que nós já conhecemos. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Quando nós olhamos para o Éden, na queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que o homem desobedece a Deus. Deus dá uma ordem simples para o homem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma ordem simples, mas o homem escolheu desobedecer. E nesse momento a humanidade foi contaminada pelo pecado. Nesse momento a humanidade foi separada de Deus. E já ali no Éden nós vemos o amor de Deus por nós. Quando no versículo 9 do capítulo 3, Deus vai ao encontro de Adão. Adão, onde estás? Deus sabia o que eles tinham feito. Mas Deus vai ali: Adão, onde estás? O que você fez? Muitas pessoas, nos dias de hoje, ainda não entendem o que Deus fez através do seu Filho na cruz. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, o contexto bíblico. Muitas pessoas ainda não se voltaram para a Bíblia para entender o que começou lá no Éden, a queda do homem e o plano maravilhoso que Deus, por amor, elaborou para nos reconciliar novamente com Ele.
O pecado nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Separados de Deus para todo sempre. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos condenados à morte eterna. Mas o versículo 24 diz que somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós, e nós aprendemos que nós podemos ter nele o livre acesso ao Pai. Quando nós olhamos para esse versículo, a primeira parte diz que nós estamos separados da glória de Deus. E agora? Aí na sequência nós vemos que foi pago um alto preço para nos reconciliar novamente com Deus, para que nós pudéssemos voltar a viver na presença de Deus. Deus é Deus de relacionamento. O desejo do coração de Deus é que nós vivamos com Ele, em família. E mesmo o homem tendo caído, desobedecido, Deus vai ao encontro do homem, dando mais uma chance, dizendo: olha, eu não desisti de você, volta para mim. E Jesus paga o preço da nossa justificação. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. A humanidade, o homem sem Deus, está afadado à morte, ao sofrimento eterno. O homem sem Deus, ele está fadado a experimentar no último dia a ira de Deus sobre a humanidade. E Deus tem, com o seu amor, oferecido a chance, a possibilidade real de nós escaparmos da ira de Deus, de nós escaparmos do sofrimento eterno. Deus oferece o seu Filho para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Tudo se fez novo. Jesus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Jesus tem o poder de nos purificar de todo o nosso pecado e de nos colocar no caminho dele. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, aquele que liberta. Nós precisamos olhar para a cruz todos os dias e nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui celebrando a Ele, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus por isso. Cristo se entregou por mim e por você. Cristo nos fez novas criaturas. O preço que Ele pagou na cruz foi para que nós pudéssemos viver novamente uma vida abundante com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim faz toda a diferença. Cristo vivendo em você faz toda a diferença, porque nós, a partir do momento que recebemos Cristo na nossa vida, somos libertos do pecado e passamos a andar em novidade de vida, e passamos a refletir a glória de Cristo, e passamos a testificar de Cristo perante aqueles que ainda não conhecem, como nós já conhecemos, a grandeza desse amor, o amor de Deus por cada um de nós, o privilégio que nós temos de estar aqui celebrando um Deus vivo, poderoso, um Deus que venceu a morte, um Deus que ressuscitou, um Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Antes, a nossa vida, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Pense na sua vida antes de Cristo.
Pense um pouquinho na sua vida antes de Cristo, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o Evangelho, o que era da nossa vida. Deus tem todo o poder para nos transformar. Irmãos, é impossível ao homem ter um encontro com Deus e ficar do mesmo jeito. Pastor Paul Washer, uma ilustração, ele traz dizendo assim: eu vou fazer como se eu fosse minha ilustração. Imagina que eu chegasse aqui hoje bem atrasado, louvor cantando, eu chegasse na hora do louvor atrasado e tinha que pregar, e assumir aqui o púlpito e dizer para vocês: olha, me perdoem, eu cheguei atrasado, eu estava vindo para cá e meu carro furou o pneu, eu encostei e eu fui trocar o pneu do carro, e na pressa o parafuso se soltou ali e foi para o meio da pista, e eu fui pegar, e nisso veio um caminhão de umas 30 toneladas em alta velocidade, bum, bateu em mim, se chocou comigo, e por isso eu cheguei atrasado. Ao dizer isso para você, pensando rapidamente, você, ou ele é muito doido, ele é muito mentiroso, esse cara ele é muito maluco. Se chocar com um caminhão, umas 30 toneladas em alta velocidade, e só chegou atrasado, não aconteceu nada. E Paul Washer faz a seguinte pergunta, e eu pergunto para você: o que é mais poderoso? Um caminhão em alta velocidade, 30 toneladas, ou o poder de Deus? Nas mãos de Deus está todo o poder para transformar as nossas vidas. Nas mãos de Deus está todo o poder para nos restaurar, para nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. É preciso reconhecer isso a cada dia, irmãos. É preciso reconhecer que nós não somos merecedores. É preciso reconhecer o quanto nós somos pequenos e insignificantes, e o quanto nós carecemos de Deus, pois estávamos perdidos, andávamos desamparados como ovelhas sem pastor, sem esperança. E um dia o Evangelho, nós o encontramos com o Evangelho de Deus. O Evangelho, que é a boa notícia de Deus, tocou o nosso coração, e nós passamos através do poder do Evangelho, como diz em Romanos 1,16, quando Paulo diz: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dia nós cremos nessa palavra, um dia nós ouvimos essa boa notícia, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para pagar o preço que jamais poderíamos pagar, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, pudéssemos andar neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosamente, pudéssemos andar neste mundo de maneira livre, libertos do pecado, libertos das amarras do pecado, libertos das garras de Satanás, que tenta com todas as suas forças conduzir o homem a passos largos para uma eternidade sem Cristo. Deus te amou, Deus me amou, Deus amou o mundo inteiro ao entregar o seu Filho na cruz para nos resgatar. Quando Ele olha para nós e nos vê perdidos, desamparados, Ele nos amou. Ele escolheu nos amar, mesmo sendo nós rebeldes, desobedientes. Ele nos amou e nos deu a oportunidade de sermos livres. A religião nos salva, Cristo é quem liberta. Há muitas pessoas que talvez você conheça, talvez um dia você também viveu assim, que estão presas a uma religião, que estão enrolados numa religião, que talvez você já tenha ouvido isso ou dito isso: eu nasci assim e vou morrer assim. A religião faz isso com o homem. Mas a Bíblia está dizendo que nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, nós nascemos em pecado e carecemos da glória de Deus. Irmãos, nós precisamos gritar bem alto para essa cidade, aonde Deus nos colocar, que a religião por si só, ela não faz o que Deus pode fazer. Quem nos liberta é Cristo. João 8,32 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O poder de nos libertar está nas mãos do Deus, o qual nos entregamos a Ele. A humanidade precisa conhecer essa verdade.
Nós como igreja temos uma grande responsabilidade. Nós como igreja que experimentamos esse amor, nós como igreja que vivíamos antes na lama, no pecado, na rebeldia, na desobediência, na mentira, no engano, nós que não tínhamos o menor compromisso com o sacrifício de Cristo, nós errantes, desobedientes, tivemos o privilégio de conhecer essa graça. Um dia alguém pregou para você, um dia alguém testificou de Cristo na tua vida. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de nascer e ser criado num lar cristão. Mas isso não me deu o direito de ser salvo. Minha mãe está ali e eu louvo a Deus porque ainda em casa nós tivemos o privilégio ali de estar aprendendo a respeito da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus todos os dias. A gente não ia para a cama sem a mãe reunir todo mundo e a gente fazia o nosso culto doméstico, e nós aprendíamos a Bíblia em casa, e nós aprendíamos a Bíblia na igreja, na escola dominical, e nós aprendíamos a Bíblia nos acampamentos, cadê os adolescentes, nos congressos que nós frequentávamos, e Deus nos impulsionando para conhecer a verdade. Deus trabalha dessa forma, irmãos. Deus não dorme. Todos os dias Deus tem nos cercado, Deus tem nos conduzido para o centro da sua vontade. E é preciso que nós estejamos atentos para isso. É preciso que nós estejamos atentos para tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. É preciso que nos lembremos das nossas misérias, de como andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e olharmos para aquilo que Ele fez por nós e desejarmos ardentemente assumir a responsabilidade perante aqueles que estão aí fora, também errantes como ovelhas sem pastor. Há muitos feridos, há muitos angustiados, há muitos que precisam ouvir este evangelho, a boa notícia que um dia chegou até mim, chegou até você. Há muitas pessoas que precisam ouvir, e Deus, na sua palavra, em Mateus 9, no capítulo 36 ao 38, Mateus 9, do 36 ao 38, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara, pedi a Ele que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Deus olhou para a multidão desgarrada, desamparada, aflitas, como ovelhas sem pastor, e se encheu de compaixão. Como você tem olhado para as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas nessa cidade? O texto diz: de fato a colheita é abundante. Há muitos que estão aí fora, que vão conhecer o amor de Deus, seja por você ou seja por outro, mas vão conhecer, porque o texto está dizendo que a colheita é grande, a colheita é abundante. E nós precisamos entender do privilégio que Deus nos deu, de fazer parte dessa missão, nos colocando como seus discípulos, nos colocando como embaixadores do reino, aonde nós estivermos neste mundo, anunciando o evangelho, testificando de Cristo, falando do seu amor em casa, no trabalho, na escola, aonde nós estivermos. Deus nos chamou para testificar do seu amor, para que mais pessoas conheçam essa graça, para que mais pessoas conheçam Jesus e sejam de fato libertos, não pela religiosidade, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. É preciso que eu e você entendamos que os campos estão brancos, prontos para a colheita. As pessoas estão aí fora, arrebentadas, sedentas do amor de Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que estão vivendo à margem da sociedade? Volto a dizer aqui, naquele culto, quantas pessoas estavam aqui que estão vivendo hoje nas clínicas de recuperação? Pessoas que foram tremendamente usadas por Satanás. Pessoas que o inimigo cegou o entendimento. Pessoas que o inimigo levou ao mais profundo do abismo.
você e eu precisamos entender que todas as pessoas precisam conhecer essa graça. Deus tem levantado pessoas em todo o mundo para anunciar essa verdade. Deus tem levantado pessoas em todo o mundo para anunciar que só o Senhor Jesus salva. Deus tem levantado pessoas na nossa cidade para estender a mão para as pessoas famintas, sedentas, desgarradas como ovelhas sem pastor, e dizer para elas, por mais que elas não acreditem naquele momento, de dizer para elas: tem jeito sim, porque há poder no nome de Jesus. Tem jeito sim, porque o Deus que eu creio, que um dia me libertou das garras de Satanás, pode te libertar também. Nós precisamos romper com a nossa timidez e cheios de ousadia, cheios do poder de Deus, enfrentarmos todos os obstáculos possíveis para anunciar esse evangelho. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Eu aprendi com o pastor Paulo Borges. Nós somos usados por Deus para invadir e saquear o inferno todos os dias. As portas do inferno não prevalecem, porque nós, revestidos do poder de Deus, vamos entrar quantas vezes for possível no inferno para resgatar aqueles que estão lá sendo dominados pelas garras de Satanás. Deus nos dá essa autoridade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e precisamos olhar para a palavra de Deus, porque é dela que nós retiramos todo o conhecimento necessário para vivermos a vida que Deus quer que vivamos. Não só a vida agraciados, abastecidos, porque eu venho aqui, me abasteço e me alimento da palavra de Deus e depois eu vou embora. Não é isso só que Deus quer. Deus quer que nós, ao sermos alimentados pela sua palavra, repartamos com aqueles que estão lá, prisioneiros de Satanás, para que sejam libertos também. Você crê que o Deus que te libertou pode libertar esses também? A igreja crê que aquele seu familiar, aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho, que você talvez não tenha tido ainda a ousadia de, talvez nem falar nada para ele, mas de orar por ele, talvez de dar um abraço. Nós vemos testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas por um abraço de um cristão. Nós precisamos romper com a nossa timidez, irmãos, e sermos mais ousados na pregação do evangelho. Chega desse egoísmo, porque eu recebi, tudo bem, e eu limito a minha vida cristã a frequentar os cultos da igreja, ir embora para casa e viver a minha rotina semanalmente, como tenho falado aqui algumas vezes, sem me importar com aqueles que o Deus que eu sirvo se importa. Eu preciso entender todos os dias, eu preciso me lembrar todos os dias de quem eu era antes de Cristo, para que eu possa me dedicar mais e mais a cumprir com o ID de Jesus. Atos 8, versículo 1, deixa bem claro para mim e para você que nós não estamos sozinhos nessa missão. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus e não nos deixou ao léu da sorte. Deus nos deu uma nova vida para vivermos com Ele, e nos deu o manual de instrução para que nós não fiquemos perdidos ou embaraçados com os negócios dessa vida, talvez levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deus deixou a sua palavra para nortear a nossa vida. Deus deixou a sua palavra para nos guiar em todos os momentos da nossa vida. E quando nós nos deparamos com essa verdade, onde Cristo nos chama para testificar do seu amor, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Ele diz aos seus discípulos antes de subir ao céu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Olha o peso dessa palavra. Mas Deus não nos deixa desamparados na nossa própria força para cumprir com esta tão grande missão. Atos 1:8 vai dizer: mas sereis revestidos do poder de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e recebereis o poder para sermos as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você não está sozinho, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Deus nos capacita para cumprir com essa missão. Deus nos reveste do seu poder. É preciso que eu e você cada dia mais mergulhemos na palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos retirar todo esse conhecimento que vai nos trazer essa confiança
que nós podemos ter através dele, para cumprir com o chamado, para cumprir com a missão. Deus tem te dado dons e talentos, para que você reparta com outras pessoas. Sabe o dom que você tem? Não é só para você se apresentar aqui, para você cantar aqui, ou pregar aqui, ou para fazer qualquer outra atividade na igreja. Os dons e talentos que Deus tem dado na sua vida, é para que você abençoe outras pessoas. Até os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, não é para você pensar apenas em você ou na sua família, mas é para você também repartir com aqueles que não têm nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vida cristã é isso, é nós nos amarmos, é nós amarmos uns aos outros, é nós aprofundarmos no conhecimento da palavra do Deus que nós servimos, para que o amemos cada dia mais, com mais intensidade, para que Ele se agrade de cada um de nós. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias, como um pai se relaciona com o filho. Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Como que você tem buscado a Deus? Desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus, como você tem buscado a Deus? Às vezes, irmãos, eu olho para a igreja no âmbito geral, não estou falando da nossa igreja, no mundo inteiro, e nós estamos vivendo esse tempo. A Bíblia fala, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, muitos iriam esfriar, o seu amor iria se esfriar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo um tempo assim, e nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos ter tido um encontro com Deus, vimos aqui, participamos de um batismo, nos tornamos membros da igreja, mas precisamos tomar cuidado, porque na nossa caminhada nós podemos nos afastar de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos estar atentos, olhando para o alto, buscando as coisas do alto, porque se nós limitarmos o nosso olhar apenas para as coisas deste mundo, Satanás tem tentado cegar o nosso entendimento. Satanás tem nos bombardeado com todas as armas que ele pode, para nos prender neste mundo, focados neste mundo. Antigamente Satanás não queria que você viesse para a igreja. Hoje ele diz, pode ir, mas não é bem assim algumas coisas, um relativismo. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, o que é certo é careta, o que é errado é que é legal. Nós corremos o risco, irmãos, depois de termos conhecido essa graça, passado pelo batismo, sendo tornados membros da igreja, vivemos talvez um tempo de frieza, de indiferença. Não precisa ir na igreja todo domingo, ler a Bíblia, orar, eu não tenho, está muito corrido, irmãos, a vida está muito corrida, não está? E o inimigo coloca isso na nossa cabeça, você não tem tempo, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de continuar conhecendo o Deus que me libertou, o Deus que me salvou, estou sem tempo. E aí nós olhamos para as armas que Satanás tem usado, até mesmo através da mídia. Nós dizemos que não temos muito tempo para orar, e quando oramos muito pouco, ou lemos muito pouco a Bíblia. E aí nós vamos fazer uma análise da nossa vida. A Bíblia nos convida a fazer isso, em 2 Coríntios 5,17. Fazer um autoexame, como é que nós estamos vivendo? Faça esse autoexame, como é que você está vivendo? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida, no seu dia a dia, ao seu Criador, ao seu Salvador, ao seu Senhor? Quanto tempo nós dedicamos a nossa vida a buscar esse Deus? Um dia eu conheci a Deus, mas a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Há muito mais de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há muito mais de Deus para a vida dessa igreja. Há muito mais do que simplesmente termos passado por um batismo. Não termina aqui, é só o começo. É só o começo. Me lembro quando eu era adolescente, fui criado no lar cristão, e me batizei com 12 anos, dos 12 aos 18, eu nunca me desviei, graças a Deus, nunca experimentei o mundo aí fora, eu tinha muito temor de Deus, porque foi me ensinado assim, eu aprendi da palavra de Deus, mas houve um tempo de frieza assim, após o meu batismo, com 12 anos, até os 18 anos, adolescência, juventude,
quanta luta, quanta dificuldade. E nesse período, não quero ir para a igreja. A mãe levantava de manhã, nós morávamos lá em Santa Margarida, a igreja era aqui no prédio antigo ali, e a gente tinha que sair de lá a pé, vir para o culto, para a escola dominical, depois tinha que voltar para casa para almoçar, tinha que voltar para o culto à noite, não tinha carro, raramente tinha uma circular para vir. E naquele período, a mãe acordava a gente: filho, vamos para a igreja, filhos, vamos para a igreja. Eu, meu irmão nessa época não estava com a gente. E a mãe sabe, mãe, eu estou cansado, mas de fato eu queria assistir o Ayrton Senna. Estou entregando a minha idade aí. Não queria perder a corrida do Ayrton Senna. E eu dizia para a mãe: eu não vou não. Eu e meu irmão, vamos assistir a corrida do Ayrton Senna. A mãe agitada, correndo, preparando as coisas. E a psicologia dela: então tá bom, vocês ficam aí dormindo, que eu vou para a igreja. Se Jesus voltar, vai encontrar vocês dormindo. E eu estou lá na igreja. Não dava 2 minutos, eu estava de pé, trocado de roupa, pronto para ir para a igreja. Temor de Deus. Nós aprendemos a ter o temor de Deus. E graças a Deus, eu superei essa fase de frieza, de indiferença, de comodismo, de não querer nada com nada, de esquecer daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Nós não precisamos viver isso, irmãos. Adolescentes, vocês não precisam viver isso. Deus tem coisas grandes, eu falei para vocês, Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Olha aqui para mim só um pouquinho, todos os adolescentes. Na idade de vocês, eu ia para a escola, nascido no lar cristão, me batizei aos 12 anos. Mas nessa fase, até os 18, eu ia para a escola e eu tinha vergonha de dizer que era crente. Naquela época era mais difícil, havia mais perseguição, mais zombaria, mais risada. Entrava alguém na escola, uma diretora, alguma situação: tem alguém que é evangélico? Dava o que fazer para me falar que era evangélico. Até o dia que, num congresso como esse, que vocês participaram, 4 dias de acampamento, Foz do Iguaçu, Hotel Carimã, 1.200 adolescentes e jovens. Palavras de manhã, à tarde, à noite, mais as reuniões, tudo que eu ouvi naquele congresso, todos os dias daquele congresso, Deus mostrando para mim: quem dera você fosse quente ou frio, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu nunca vou esquecer essa palavra. E o tema do congresso era: eu vos escolhi para frutificar. Eu vos escolhi para frutificar. E o tempo todo sendo bombardeado pela palavra de Deus naquele congresso. Eu olhava assim, 1.200 adolescentes e jovens: não é possível, esses caras conhecem tudo da minha vida. Tudo que foi falado lá, tudo que era falado lá, vinha de encontro à minha necessidade, vinha de encontro ao que eu estava vivendo, vinha de encontro à minha frieza, vinha de encontro à minha indiferença. E Deus disse para mim: quem dera se fosse quente ou frio. É preciso, irmãos, que nós, e a Bíblia nos mostra isso em Apocalipse também, é preciso fazer esse autoexame e ver aonde, se isso tem acontecido com você, eu conheço alguém que está vivendo, passando por essa frieza. É preciso olhar, fazer esse autoexame e ver aonde caímos, e nos arrependermos e voltarmos urgentemente para o primeiro amor. Eu saí daquele congresso, depois desses 4 dias, eu queria transformar o mundo. Eu saí do congresso, cheguei em casa à tarde, fui para uma vigília de oração em Londrina, varei a madrugada o dia todo, cheguei no outro dia, vim para a igreja, não dormi. Eu estava sedento, eu estava querendo mais de Deus, eu estava querendo impactar outras vidas com aquilo que eu estava sentindo. E eu louvo a Deus porque essa chama não se apagou. Eu louvo a Deus porque eu tenho 50 anos de vida, e esse desejo de ser cada vez mais relevante como igreja ainda arde no meu coração. E a minha oração é que nessa noite, eu e você, que nós, Igreja Batista em Bela Vista do Paraíso, que nós sejamos cada dia mais unidos, como eu li no início,
em Efésios 4. Cada dia mais unidos numa só fé, num só propósito, entendendo que existe só um Deus. E que dentro desse propósito nós possamos juntos, irmãos, deixar todo o comodismo de lado, deixar toda a frieza de lado, deixar toda a indiferença de lado, e nos unirmos no propósito de glorificarmos o nosso Deus e de alcançarmos vidas para o Senhor Jesus. Deus olha para mim e para você, e nessa noite Ele nos pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Deus, pelo seu amor, nos deu uma nova vida e nos deu um manual de instrução. Você tem lido a Bíblia? Irmãos, esse livro fala do Deus que transformou a sua vida. Este livro fala do Deus que operou um milagre na sua vida, na minha vida. Não se limite àquilo que você já sabe. Continue buscando a Deus. Se está difícil em alguma área da sua vida, se está difícil por alguma circunstância da sua vida, se você não está contente com alguma coisa na igreja, dobre o seu joelho, clame a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus, irmãos? Não dá para buscar a Deus mais ou menos. No mundo que nós estamos vivendo, onde nós temos um adversário que todos os dias lança os seus dardos inflamados, ou está com os seus dardos inflamados apontando para cada um de nós, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade, esperando um vacilo meu e seu, para que ele possa nos atingir com as suas mentiras, para que ele possa nos atingir com as suas ciladas, porque o objetivo dele é nos destruir, sim. Ele não está contente com a vida que você está vivendo na presença do Senhor. Não se limite a viver uma vida apenas vindo para a igreja, mas seja um instrumento nas mãos de Deus, usado por Ele para impactar essa cidade. João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Palavra de Deus. Examina as Escrituras. O grande problema que eu vejo na igreja nos dias de hoje é que nós paramos depois do batismo. Como eu disse há pouco, nós estamos dizendo que não temos mais tempo para ler a Bíblia. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmão, isso aqui é para mim. Minha esposa sabe o que eu estou falando. O anseio, a necessidade que eu tenho de buscar mais a Deus. Eu sei que eu preciso continuar buscando mais intensamente o Deus que me ama, o Deus que me salvou, o Deus que me deu vida, o Deus que me restaurou, o Deus que transformou a minha vida. Eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Quanto mais eu o conheço, mais eu sou abençoado, e quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado, mais eu abençoo também. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Não para no batismo, precisamos avançar, precisamos continuar conhecendo a Deus. Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem-se os seus pedidos a Deus. Oração e palavra, oração e palavra. Nós precisamos nos alimentar. Se você não ora e não lê a Bíblia, como diz o cântico que nós cantávamos quando era criança: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E é isso que muitas vezes nós estamos vendo. Pessoas que estão se afastando de Deus, porque elas dizem que não tem mais tempo, porque elas estão inconformadas com alguma coisa na igreja, porque elas não estão contentes com alguma coisa na sua casa, elas não estão contentes com alguma coisa no seu trabalho. As adversidades, as lutas têm se avolumado, e toda essa situação de adversidade, por não estarmos buscando a Deus como deveríamos, elas fazem com que o processo de crescimento espiritual seja interrompido. E nós passamos como Pedro, quando Jesus fala: vem, desce, anda sobre as águas. Enquanto ele olhou para Cristo, irmãos, enquanto ele olhou para Cristo, ele andou sobre as águas. Já parou para pensar nesse milagre?
Enquanto nós estivermos olhando para Cristo, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos fitos em Cristo, independentemente das circunstâncias que vivemos, independentemente das adversidades, independentemente dos problemas, das lutas que nós estejamos enfrentando, Deus é poderoso para cuidar de cada um de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida. Todos vocês, tenho certeza que tiveram experiência assim do cuidado de Deus na sua vida. Eu me lembro uma vez em casa, estou caminhando para o encerramento, porque às vezes a gente fica preocupado demais com todas essas coisas e deixa de olhar para Deus e a gente começa a afundar e afundar e afundar, porque a gente acha que não tem mais jeito. Em quantas situações da nossa vida que nós talvez já dissemos e estamos dizendo: está difícil, eu não consigo, não dá. Me lembro uma vez em casa, só como testemunho, nós éramos pequenos, já contei isso algumas vezes. Nós éramos pequenos, 3 filhos da mãe, meu pai tinha sofrido um acidente, em coma e de cama. Passamos por um momento terrível, difícil, vida financeira, um caos. E um dia nós levantamos pela manhã e meu irmão falou para a mãe: mãe, estou com fome. E minha mãe falou: filho, Deus proverá. Nós não tínhamos nada. Sabe o que é nada? Não tinha azeite, não tinha farinha, não tinha nada. E eu nunca vou esquecer. Quando a minha mãe se retira e vai para o quarto e a porta é entreaberta, nós passávamos e víamos ela ajoelhada, isso na parte da manhã. Ela estava clamando a Deus, o Deus que ela sempre serviu, o Deus que ela apresentou para mim. E ela clamava a Deus porque nós não tínhamos nada para comer, e ela disse: Deus proverá. E quando ela sai do quarto, nós estamos ali brincando, com fome, mas brincando. Pouquíssimo tempo depois, foi antes do almoço isso, a campainha tocou. Nós estamos correndo a abrir a porta, tinha um irmão, eu não sei como que ele tocou a campainha, nós morávamos no fundo da igreja batista em Londrina. Ele segurava tantas sacolas de mercadoria, que eu não sei, sinceramente, acho que ele tocou a campainha com o cotovelo. São coisas que marcam a nossa vida, de como Deus cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe. Se você está preocupado com alguma coisa na sua vida, se você está preocupado com alguma adversidade na sua vida, eu convido você novamente essa noite a colocar os seus olhos em Cristo e não tirar mais, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que te levantou, aquele que te resgatou da sua vã maneira de viver, ainda tem muito para fazer em ti, através de ti. Creia nessa palavra. Não há motivos para desanimarmos. Na igreja não há motivos para pararmos. Não há motivos para nos distanciarmos de Deus. Estamos vivendo, talvez, vou dizer talvez, os últimos tempos. Entre aspas, talvez. Cristo vai voltar. Independente se os últimos momentos ou não, se vai demorar ou não, Cristo vai voltar. Esse Cristo que morreu na cruz para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para nos dar vida e vida em abundância, Ele veio, viveu aqui, pagou o preço, Ele voltou para a glória, Ele vai voltar. Não perca isso de vista, não esqueça disso. Ele vai voltar. Jesus que te libertou, que te transformou, Ele vai voltar para te buscar. E Ele quer te encontrar servindo a Ele. Ele quer te encontrar amando a Ele. Ele quer te encontrar testificando do amor dEle. Ele quer nos encontrar vivendo como igreja do Senhor na terra, como embaixadores do Senhor na terra, glorificando o nome dEle, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, servindo a Ele, levando as pessoas que estão cativas e oprimidas por Satanás a experimentar aquilo que nós já experimentamos. Não tire os seus olhos de Cristo, pois ainda tem muito a ser feito na sua vida e através de sua vida. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Permaneça, não recue, não desista da caminhada. Desistir por quê? Para onde iremos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 5:17. Portanto, não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Busque conhecer todos os dias qual é a vontade do Senhor. Por isso a necessidade de mergulharmos na palavra de Deus, de examinarmos a Escritura, porque a palavra de Deus está dizendo: continue conhecendo, descobrindo qual é a vontade do Senhor para a sua vida, qual é a vontade dos... Romanos 12, de 1 a 3, apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe, sim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a vida dessa igreja. Mas não se conforme com este mundo, não se conforme com o que está aí, com esse caos que está aí. Não faça parte desse caos, igreja. Mergulhe no rio de Deus, para de andar às margens do rio. Coloque-se em pé, em espírito de oração, esteja falando com Deus. Aqueles que puderem, coloque-se em pé. Não se limite a andar às margens do rio de Deus. Ele te convida nessa noite a mergulhar no rio de Deus, no rio dele, onde há cura, onde há libertação, onde há transformação, onde há renovo. Mergulha no rio de Deus, onde ele te toma nos seus braços e fala para você todos os dias: não desista, não tem por que desistir. Olha o que eu já fiz por você, e olhe na minha palavra as minhas promessas para a sua vida. Olhe na minha palavra aquilo que eu tenho para fazer ainda. Ainda dá tempo de irmos ao encontro desses que estão lá fora, sedentos, perdidos, caídos, destruídos. Talvez você não tenha conhecimento, trabalho na assistência social. Quantas tragédias acontecem numa cidade pequena como a nossa? Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Quantas tragédias estão acontecendo, irmãos? Porque as pessoas estão errantes como ovelhas sem pastor, necessitadas de que alguém apresente a boa notícia para eles, necessitadas de que alguém diga para eles: tem jeito para a sua vida, porque teve para a minha. Não se conforme com este mundo. Pare um pouco de gastar tanto tempo com as redes sociais, com o TikTok, com o Facebook, com o Instagram. Pare de perder tempo com... Acho que ninguém faz isso. Pare de perder tempo com Big Brother. Não, ninguém faz isso. Mas se você conhece alguém, diga: pare de perder tempo com essa loucura. Pare de perder tempo na sua casa, família reunida, assistindo novelas da Globo que são consagradas no altar para demônios. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas parece que entra de um lado e sai do outro. Você não se importa mais por causa do relativismo da religiosidade, que diz: não tem nada a ver. O que é que tem? Tem tudo a ver, irmãos. Quando você faz essas coisas, você está abrindo as janelas da sua casa, as portas da sua casa, para os dardos inflamados do maligno destruir a sua vida, a sua casa e a vida dos teus filhos. Esteja atento àquilo que os seus filhos estão acompanhando. Pai e mãe, estejam atentos. Quantas vezes você já ouviu isso? Estejam atentos àquilo que os seus filhos estão vendo nas redes sociais. Pais,
Glorifico a Deus pela vida dos meus pais, da minha mãe, que sempre me deram testemunho. Pais, não se ausente da vida dos seus filhos, não relativize, ou não entregue a educação dos seus filhos para a escola, para alguém quer que seja. Dedique tempo a eles. Se você não dedicar tempo, quantas vezes você já ouviu isso? Se você não dedicar tempo para os seus filhos, o mundo vai abraçá-los. Quantas vezes você já ouviu isso? Mais uma vez nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala comigo e fala com você. Não tome a forma deste mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós somos chamados para, como astros, resplandecer no meio das trevas. Que a luz de Cristo brilhe através de você, aonde você estiver, com toda a ousadia, revestido do poder de Deus. Testifique de Cristo na sua casa, no trabalho, aonde você estiver. Adolescentes, testifique do amor de Cristo na sua escola. Adolescentes, vocês já assistiram Desafiando o Gigante? Se não, assistam. Se já assistiram, lembre-se do que aconteceu lá. Tudo começa na oração. Ore, pergunte a Deus o que Ele quer de vocês. Todos nós, procure conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Todos os dias, diga a Deus qual é a sua vontade para a minha vida. Diga a Deus, eu me arrependo das minhas mazelas, eu me arrependo da minha frieza, eu me arrependo do meu comodismo, eu me arrependo da minha indiferença em relação àqueles que estão caídos. Eu me arrependo da minha indiferença daqueles que estão na sarjeta. Olha ao Senhor, fale com Deus, peça: Deus, me perdoa. Diga: Deus, me perdoa, me liberte, me renove. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Reconheça isso, diga: Senhor, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser restaurado. A vida que Cristo oferece é muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em você. Isso faz toda a diferença. Por que tantas tragédias nesse mundo? Por que tantas tragédias na nossa cidade? Aonde está a nossa igreja? Aonde está a igreja do Senhor? Precisamos nos levantar, irmãos, com ousadia, revestido do poder de Deus, para impactar essa cidade, para levar essas pessoas ao conhecimento da verdade, para que eles experimentem dessa graça. Não vai caber aqui, os lugares serão poucos, a colheita é grande. Cristo diz: a colheita é abundante. Mas Deus está nessa noite levantando guerreiros. Deus está nos levantando para sacudir essa cidade com o poder do Evangelho. Deus está nos levantando. Deus está dizendo para cada um de nós aqui: é só o começo. Nós estamos experimentando como Igreja Batista milagre atrás do outro. Deus está mostrando para nós que existe muito a ser feito. Deus está nos poupando de tantas coisas. Deus está nos direcionando. Deus está nos impulsionando. Deus está mostrando para cada um de nós: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Poucos são os ceifeiros, mas nós estamos nos colocando, Senhor, na brecha. Nós estamos nos colocando na brecha. Quem vai se oferecer em favor desta terra e interceder? Será possível encontrar quem queira a brecha se colocar. Assim diz o Senhor, convocando o seu povo, anunciando que é necessário um clamor por um derramar do seu Espírito. Aviva entre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Como conversamos hoje nas reuniões, nós precisamos de Ti. Nós precisamos nos voltar a Ti. Nós precisamos voltar a sentir a doce presença do Espírito Santo.
Nós precisamos te buscar com intensidade. Nós clamamos ao Senhor, a Deus. Toca nas nossas vidas, Senhor. Que não seja apenas emocionalismo, mas que esteja do fundo do nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, eu creio, e Ele está tocando no meu coração e no seu coração, para que nós saiamos daqui inconformados e não conformados com o que está acontecendo aí. Inconformados, e assim preguemos com mais intensidade este Evangelho, essa boa notícia que restaura, que cura, que liberta e que transforma. A vida que Cristo oferece é muito mais que religião, é Cristo vivendo em você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelos mais de 80 anos de história dessa igreja, ou quase 80 anos de história dessa igreja. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito na vida dessa igreja, e nós não queremos nos cansar, nós não queremos desistir, nós queremos avançar no propósito de levar cada vez mais pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Em nome de Jesus, Pai, continua falando aos nossos corações, que nós possamos entrar nessa semana incomodados com essa palavra. Espírito Santo de Deus, som do nosso coração, som do nosso interior. Vê se em mim algum caminho mau, vê se em nós aqui algum caminho mau, algo que esteja desagradando ao Senhor, e tira de nós, arrebenta com isso, tira da nossa vida, nos purifique, nos renove, nos transforme, nos coloque santos, irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos, sonda-nos, enche-nos, transforma-nos. Usa as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. É aquilo que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.